Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio da Caverna do Morcego, mais um dia de leitura e discussão e mais um dia que a gente está aqui com o Pedagogia do Movimento Sem Terra, beleza? A gente estava então trabalhando com alguns elementos que ela considera essencial para entender o que foram esses últimos momentos e o envolvimento os últimos momentos na época, né? Mas o envolvimento do MST na luta pela terra, né? E a gente passa agora para um outro momento que a gente vai, eu digo momento porque a gente vai voltar para aqueles 3 momentos que inauguram esses processos históricos para a autora, né? E a gente vai dar, então, uma aprofundada em cada um deles né, a partir do dia de hoje. Hoje a gente vai passar só pelo primeiro momento, beleza? E aí a gente vai ter mais outros 2 que vão ficar para vídeos futuros, tá? Então, sejam bem-vindos a mais um episódio da Caverna do Morcego. Eu sou o Marcos Morcego, comunicador político aqui na Caverna do Morcego. Queria lembrar vocês aí, então, de curtir, comentar, compartilhar este episódio e lembrar que a gente tem outros projetos, né? Então, a gente tem esse esquema de vídeo, a gente tem nosso projeto sobre lei de drogas, encarceramento em massa e violência policial aqui no nosso canal do YouTube também. E nas plataformas de podcast, a gente tem alguns episódios que eles são episódios ou entrevistas ou falando sobre a América Latina, atualmente trabalhando com o José Carlos Mariátegui. Beleza? Valeu, da hora. Então, siga a abertura editorial aí, tá em pré-venda o livro do Kwame Nkrumah, Neocolonialismo, o estágio superior do imperialismo, né, atualizando um pouco de Lenin. Não esquece de apoiar a gente financeiramente pelo Pix ou pelo apoio coletivo que estará na descrição. Cupom de desconto de 20% na autonomia literária, hashtag Morcego na Autonomia. O nosso livro, Por uma Implosão da Sociologia, está publicado lá no site da editora Terra Sem Amos, né, nossa editorazinha do coração também. E lembrar vocês, então, também da Clio Operária, nossa revistinha. E aí, segue nas redes sociais. E é isso, fechou, já era, só isso, tá bom? Pouca coisa, tá? Então, lembrar vocês que vocês podem comprar o livro, né, na Expressão Popular, mas também existe a possibilidade de pegar o PDF, que tá aí no link que a gente deixou na descrição, tá? Peço perdão, tô ficando meio ruim. Essa virada de tempo, hoje tá um dia meio chuvoso, tô aqui de blusa, eu fico meio, vocês sabem como que é sempre, né? Toda vez. E aí, quando vocês abrem o link do Drive que tá na descrição, vocês chegam aqui. Dá para pegar o PDF diretamente no site da Expressão Popular, tá? Mas a gente coloca no nosso Drive, que tem vários livros que a gente leu aqui na Caverna do Morcego, e aí, descendo aqui, vai ter o Pedagogia do Movimento Sem Terra, tá? Que é esse livrinho, então, que a gente vem lendo da Roseli Salete Caldarte pela Expressão Popular. Salve, salve, Roseli, salve, salve, Expressão Popular, e salve, salve, né, que a gente está se referindo aqui na pedagogia, que é o MST, né? Eu tô, inclusive, com um bonezinho novo que eu ganhei ontem. Ó, milogralo, né? Milogralo. Mil grau na minha língua. Deixa eu ver se tá ficando bom, porque eu acho que... Enfim, vocês vão estar vendo de longe, né? Vai ficar 1000 grau, então. Então é isso, estamos aqui com o bonezinho. Então, começando a leitura, a escola e a história da formação do Sem Terra é o tema, então, que a gente vai começar hoje. No capítulo anterior, foram identificados 3 momentos através dos quais é possível compreender o processo histórico de formação do Sem Terra. O primeiro, que é o da articulação nacional da luta pela terra. O segundo momento, que é o da constituição do MST como uma organização social dentro de um movimento de massas. E o terceiro, da inserção do MST na luta por um projeto popular de desenvolvimento para o Brasil. Trago de volta aqui a referência desses momentos para então poder contar uma história dentro dessa história. Então a gente está olhando para outros aspectos dentro disso. Levando em conta a mesma observação feita antes, de que, embora se possa estabelecer um parâmetro cronológico nacional, e ele é importante para compreender essa história, é preciso sempre relativizá-lo quando se pretende trabalhar com a experiência do movimento como um todo, na diversidade do processo que se desenvolve em cada estado e às vezes até em cada região dentro do estado. E também aqui é importante chamar a atenção para a recentidade do terceiro momento e de como a atuação do MST se complexifica mais à medida que esse momento permanece entrelaçado com os desafios do segundo. E eu acho que, com esse olhar histórico, 22 anos depois da publicação da tese da Roseli, a gente ainda vai ter um outro olhar, né? Em relação à história da educação escolar, serão destacados em cada momento os aspectos da organização desse trabalho no movimento, o processo de reconceituação e ressignificação da escola e as principais discussões que marcaram cada período, tendo sempre presente a metáfora a metáfora da ocupação da escola. Tendo sempre presente a metáfora da ocupação da escola, parece-me possível identificar a ênfase desse processo em cada um dos 3 momentos, relacionando com o processo mais amplo de formação do Sem Terra.
Vou, por vezes, retomar algumas reflexões do capítulo anterior para facilitar a leitura, embora esteja considerando a relação entre os tópicos como dada. Nessa nova síntese, os momentos foram então renomeados, indicando um entrelaçamento de tempos, lugares e sentidos. Então ela vai brincar um pouco com as coisas para mostrar a profundidade do que está sendo trabalhado e, óbvio, né, para apresentar, por um lado, de uma forma pedagógica e, por outro, também pensando que existe aí uma dialeticidade entre as coisas, tá? Que eu acho muito lindo. Então, nesse primeiro momento, a gente está falando sobre a luta pela escola na luta pela terra. Ou somos sem terra, sim, senhores, e exigimos escola para nossos filhos. Do ponto de vista do processo de formação do Sem Terra, analisei antes duas marcas principais desse momento. A da decisão dos trabalhadores e das trabalhadoras sem terra de reagir à sua condição social e entrar na luta pela terra, e a construção do jeito de fazer essa luta, com destaque para a escolha da ocupação da terra como sua forma principal. A descrição feita antes da gênese do trabalho do MST com a educação escolar coincide exatamente com o desenrolar deste momento. Do ponto de vista do processo da ocupação da escola, pois a ênfase esteve na formação do sujeito de direitos e na consolidação de uma coletividade para conquistá-los. A consciência do direito à terra pôs o sem terra em movimento. A consciência do direito à escola representou naquele momento da história do MST a projeção dos contornos que sua organização viria a ter. Terra é mais do que terra. E aí, ela continua então, né? Deixa eu grifar só uma coisa aqui. É daqui até aqui. Nessa trajetória específica do trabalho com a educação escolar, a referência cronológica nacional que podemos estabelecer situa o início desse momento nas primeiras preocupações, iniciativas educacionais realizadas nas ocupações e acampamentos já do começo da década de 80, no centro-sul do país. E aí é Encruzilhada Natalino, no final de 80, e aí vai ter, por exemplo, Maria Salete Campigoto e Lúcia Veldato, de Ronda Alta, falando sobre isso, né? Enfim, vai ter Bernadette Schwab falando sobre Pontão e as Vanoni lá em 85. Vai ter muita coisa, né? E demarca a passagem para o momento seguinte, em um fato que pode ser considerado histórico, exatamente porque representou, na época, a culminância de um processo que se estava em andamento há quase uma década e também pelos desdobramentos que teve. Tratava-se do primeiro encontro nacional de professores de assentamento, que aconteceu em julho de 87, no município de São Mateus, Espírito Santo, organizado pelo MST para começar a discutir uma articulação nacional do trabalho que já se desenvolvia de forma mais ou menos espontânea em vários estados. Participaram professores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Bahia. Um dado complementar que a Roseli conseguiu descobrir na pesquisa é que o Rio Grande do Sul consta nos registros desse encontro porque seus representantes participaram na sua preparação. Todavia, por motivos de saúde, o Rio Grande do Sul não participou do encontro propriamente dito. Olha, interessante. Para compreender o melhor sentido dessa trajetória, é necessário também aqui identificar algumas marcas principais da construção deste momento. Estou entendendo que são marcas porque afirmaram práticas que permanecem até hoje, ou então projetaram aquelas que constituiriam os momentos seguintes. A primeira marca é a da própria decisão do MST de lutar pela escola. Então é daqui que a gente parte. O MST optou por colocar a escola no centro da sua luta. Tratei antes do que pressionou essa decisão, mas gostaria de chamar a atenção para um detalhe a mais. À medida que a discussão sobre a escola começou com mais força nos acampamentos, na prática isso quer dizer que, em alguns casos, o movimento acabou resolvendo antes o problema da escola do que o da terra. Então, em alguns momentos, aquilo ali ainda era acampamento. A terra não é assentamento ainda propriamente dito. E isso ainda é normal, né? A gente fala muito do irmão Alberto aqui na Caverna do Morcego, que é isso, é um acampamento de 23 anos na capital de São Paulo. Né? 23 anos, ainda não é assentamento. E aí, em muitos momentos, a escola acaba vindo antes da conquista da luta pela terra. Isso, para a autora, parece importante por dois motivos. O primeiro é que essa circunstância acaba afirmando e projetando um modo menos linear e hierárquico de conceber e direcionar a luta, tornando-a mais parecida com a vida mesma. Ou seja, conforme a necessidade de superar aqueles obstáculos que se colocaram na sua frente, você avança em alguns lugares e outros não. Porque em alguns lugares a luta pela terra vai ser lá sancionada muito rapidamente. Em outros, não. E aí, apesar disso, você precisa manter a vida dentro do acampamento vivo. Você precisa fazer as coisas rolarem. Você precisa construir aquilo ali para tornar um assentamento, seja legal, seja não seja legal, né? Que se for da lei, inclusive.
sem desconhecer o peso significado das pressões objetivas que historicamente determinam. Aqui, historicamente determinam. Ou seja, o eixo fundamental que define a própria existência do MST é a luta pela terra. Mas à medida que ele sozinho não dá conta dos objetivos a serem alcançados através dessa luta, outras dimensões vão sendo incorporadas em determinados momentos, podem emergir até com mais força do que ela, sem que isso desconfigure a centralidade da luta ou do movimento. Se nas primeiras lideranças isso causava uma certa dúvida, hoje é uma questão resolvida. O segundo motivo se refere a como essa decisão, que foi primeiro tomada pelas famílias sem terra, ajudou então a consolidar a ideia, presente desde a gênese do MST, de que a luta não seria apenas por terra. O que o início das discussões sobre a produção dos assentamentos já apontava e depois firmaria como princípio de organização e de atuação do movimento. A segunda marca também aqui diz respeito ao jeito de fazer essa luta. Em relação à terra, o começo da luta foi marcado pela prática da reivindicação do direito através de atos ou audiências com os governos. O nascimento do MST traz a marca de um outro jeito. Ocupar a terra, criar o fato político, então fazer audiências, negociar e prosseguir a luta. É você arrumar formas de pressionar para que a negociação já aconteça em vantagem para nós. E óbvio, inclusive pensando nas possibilidades de romper com o que é colocado, né? Enfim. Em relação à escola, o processo não foi diferente. As famílias sem terra começaram reivindicando escolas, seja para os acampamentos ou para os assentamentos. Como negociar geralmente não era suficiente, logo a palavra de ordem do conjunto passou a valer também para a questão das escolas. Ocupar é a única solução. A forma é que até podia ser um pouco diferente. Ocupar a escola significava, primeiro, organizá-la por conta própria. Começar o trabalho, os registros formais já sabidos como obrigatórios, mesmo que em condições materiais precárias. E então iniciar as negociações com os órgãos públicos para sua legalização. Não, beleza, governo, você não quer construir uma escola aqui? A gente já tem a escola. E aí, como é direito, vocês têm que colocar a escola aqui. E se vocês não colocarem a escola aqui, nós vamos fazer o bagulho rolar de qualquer jeito. Às vezes, se transformava, então, no momento da ocupação literal. Se a legalização tardasse muito, secretarias de educação poderiam ser ocupadas, marchas poderiam ser realizadas, e de preferência, de forma massiva, envolvendo todas as pessoas que tivessem alguma relação com a escola em questão, a comunidade, as professoras e as crianças, repetindo a cada ação o círculo da história que lhes permitiu assumir essa condição de sujeitos. Somos sem terra, sim senhores, e exigimos escolas para os nossos filhos, que é justamente o primeiro ponto que ela abre esse capítulo, né? Este continua sendo o jeito principal através do qual a MST tem conseguido garantir escola para seus integrantes, chegando hoje a um universo de um pouco mais de 1.000 escolas de primeira a quarta séries do ensino fundamental em suas áreas. A cada novo acampamento, a história se repete, embora, como em relação ao conjunto, já com os aprendizados coletivamente construídos de ambos os lados. A terceira marca é a da constituição dos coletivos de educação. Marquem aqui, tá? Desde o início, o jeito de organizar o trabalho de mobilização e de reflexão sobre a escola nos acampamentos e assentamentos foi através da organização das chamadas equipes de educação, geralmente compostas pelas professoras e outras pessoas da comunidade acampada ou assentada que tivessem sensibilidade para a questão. Em alguns casos, logo foram envolvidas também as crianças e os jovens. Em outros, isso foi fruto do amadurecimento da própria proposta de educação do movimento. É interessante observar que nos primeiros acampamentos havia uma equipe que começava a funcionar depois de vários meses em que a mesma coletividade permanecia em luta. Ou seja, geralmente, depois que as famílias percebiam que o problema da terra não teria solução imediata, ou quando as crianças começavam a demonstrar sua presença com mais força, exigindo algum atendimento especial. Crianças acampadas, o que fazer com elas? Foi talvez a primeira questão que motivou a reunião de mães e professoras para essa discussão pedagógica específica. Aos poucos, a necessidade desse trabalho tornou-se um daqueles aprendizados coletivos, e a equipe de educação passou a integrar a estrutura organizativa dos acampamentos desde o seu primeiro dia. E como já mencionei em outro lugar, se nos primeiros acampamentos a presença das professoras foi uma coincidência, depois tornou-se uma articulação planejada. Eu peço perdão que eu apertei o botão errado. Vamos lá. Era para grifar e eu... Desculpa.
Então, algo que se apresentou enquanto dificuldade e tornou uma resposta ali na hora, tornou-se uma questão planejada. Não demorou muito para que as equipes de educação locais fossem transformadas em uma articulação dos acampamentos e assentamentos entre si, ampliando-se depois para regiões e chegando então à constituição do chamado Coletivo Estadual de Educação. No Rio Grande do Sul, isso aconteceu logo depois da experiência local de maior fôlego, que foi do acampamento de Anoni, 85. Ter um coletivo de educação ajudaria a conquistar outras escolas. A primeira reunião que tivemos com a equipe estadual foi junto com o pessoal que veio lá na faculdade de Erechim. Foi em 1987, na Casa Paroquial de Onda Alta. Esse coletivo durou um bom tempo e ia cada vez entrando mais pessoas de outras regiões. E aí é o depoimento de Maria Salete Campijoto. E esse é o momento que a Roseli começa a participar dessa história. De modo geral, esse foi o processo nos estados que participaram do período histórico da criação do movimento e que pode ser identificado como uma organização ascendente. Naqueles onde o início do movimento aconteceu depois de setores já estarem consolidados como estrutura nacional, o processo modificou-se um pouco. Em vários deles, o próprio delegou a um ou mais pessoas a tarefa de começar a articulação do trabalho de educação dos acampamentos e assentamentos em um processo, então, de organização descendente. Não vejo necessidade aqui de analisar mais detidamente essa diferença, mas trata-se de um detalhe importante para compreender a história específica de cada estado. De modo geral, os coletivos de educação surgiram para dar conta de duas demandas. A de garantir com mais eficiência a mobilização pelo direito à escola, ter um coletivo ajudaria a conquistar outras escolas, e de trocar experiências em relação a como desenvolver a tal escola diferente que todos queriam, mas ninguém sozinho sabia exatamente como fazer. À medida que o trabalho foi sendo ampliado, mudou um pouco o jeito de se reunir e os focos de reflexão, mas a ideia de que a questão da educação é algo a ser pensado e implementado através de coletivos tornou-se uma prática comum e depois princípio organizativo que permanece até hoje. E a quarta marca é o início da discussão sobre que escola interessa ao sem terra. Então você discute desde o que é a escola, como é a ocupação da escola, como a ocupação da escola se liga com a ocupação da terra, para aí você pensar qual é a forma da escola, para aí você pensar qual é o conteúdo dessa escola. São processos complexos e profundos. Então não é só a gente quer uma escola do movimento. Tá, mas por quê? Qual é o papel da educação? O que é educação? O que é a pedagogia? Todas essas perguntas se apresentam nesse processo. O mote para essa discussão, já vimos, era chamada escola diferente, que dizia respeito principalmente ao objeto da luta nesse momento, ou seja, escolas de primeira a quarta série dos assentamentos já conquistados, ou ainda nas áreas de acampamento. Calma aí que agora eu tenho que grifar daqui até aqui. Em síntese, a reflexão movia-se em torno de duas preocupações básicas. A de considerar que as crianças sem terra tinham uma experiência de vida diferenciada de outras crianças, isso deveria ser considerado no jeito de trabalhar com elas, e a de que a luta, de alguma forma, pudesse entrar na escola, especialmente para que fosse lembrada e valorizada pelas novas gerações. Embora nessa época não houvesse uma reflexão mais elaborada sobre o significado de uma expressão que começava a ser usada pelo sem terra, a luta é nossa escola, havia já uma instituição sobre a necessidade de juntar, de alguma maneira, uma escola com a outra. Na origem dessa discussão, podemos encontrar duas vertentes. Uma delas, que já foi tratada na gênese desse trabalho, diz respeito às iniciativas das primeiras professoras que começaram a experimentar esse jeito diferente de educar as crianças e a buscar interlocuções entre si e com outras pessoas para poder avançar. A outra vertente foi o da reação das famílias diante de um fato que passou a se repetir em diversos lugares. Depois de conquistada a escola junto ao município ou ao estado, eram designados para essas áreas professores de rede oficial de ensino, que muitas vezes iam para lá por imposição, em alguns casos tendo uma visão bastante preconceituosa em relação ao sem terra. Ou seja, simplesmente abrir a escola para professores de fora irem ensinar a galera sem terra, não funcionava. Porque é isso, o Estado é impositivo. A educação ela é construída de cima para baixo. A gente vê muito isso muito claramente na questão dos governadores estaduais reacionários, conservadores de direita, né? Tarcísio, a Ilha do Ratinho Júnior, Eduardo Leite, toda essa galera. Ao trabalhar com as crianças, esse preconceito vinha à tona, e às vezes de forma bastante agressiva, como parece no depoimento de Margarete Santin, uma das professoras que iniciou essa discussão dos assentamentos de Santa Catarina. Em alguns casos, professores que vinham de fora questionavam e colocavam assim: olha, se seu pai for por ocupação, isso é crime. Se o cara lá tem terra é porque ele trabalhou, ele é dono. Então criava um conflito assim muito forte na cabeça das crianças. Então começou toda essa discussão. Que educação nós queremos? Vamos continuar reproduzindo que ocupar a terra é crime? Vamos continuar dizendo para nossos filhos que somos ladrões? Forte, né, família? Forte. Mas fundamentalmente é isso. Educação e ideologia, educação e poder, né?
parecia incoerente, pois lutar por uma escola que se colocava como uma verdadeira arma contra o sem terra, e isso acabou motivando um interesse maior das famílias para discutir algo mais do que ter ou não ter escola. Era preciso discutir também sobre que escola e qual, afinal, o seu papel em uma realidade como essa. Um desdobramento imediato foi a discussão específica, então, sobre quem deveria trabalhar nas escolas de assentamento. Nos acampamentos, essa era uma pergunta circunstancialmente respondida. Não havia professoras de fora dispostas a trabalhar em uma rotina de conflitos como aquela. Mas, quando começaram os assentamentos, isso tornou uma questão relevante, sendo inclusive motivo de alguns desentendimentos entre as famílias. Hoje, inclusive, a gente tem uma grande variedade de professores, vou falar desse jeito, desculpa a expressão, tá, professores, que cola nos acampamentos. Isso é muito forte, muito importante, inclusive. A maioria das chamadas professoras de dentro não tinha titulação adequada, somente permanecendo nas escolas dos assentamentos através da pressão da comunidade. Acontece que nem sempre a comunidade considerava importante fazer essa pressão, porque temia que o despreparo das professoras pudesse implicar em uma educação de pior qualidade para seus filhos. No acampamento até servia, mas agora... Quando então começaram os conflitos com as professoras de fora, essa posição de somente aceitar professoras de dentro, que alguns assentamentos foi condição desde o início, quem não sabe da nossa luta não pode educar bem nossos filhos, tornou-se uma nova bandeira da luta. Algo que somente viria a ser flexibilizado anos mais tarde, depois de algumas experiências bem-sucedidas de professoras de fora que passaram a realizar um trabalho considerado até mais militante do que o de dentro. Isso às vezes acontece, assim como às vezes entram professores só para roubar e fazer pesquisa, né? Enfim, as duas coisas não se incluem, inclusive. Essa nova mobilização em torno de garantir que as professoras fossem das próprias áreas de assentamento desdobrou-se, por sua vez, no que viria a ser uma das marcas mais importantes do trabalho da MST nesse campo, a preocupação com a formação e a escolarização de professores. A gente começou a se preocupar com a titulação dos nossos próprios professores. De um lado, a luta para manter os professores de dentro, e de outro, para conseguir um curso normal que os titulasse. E eu acho que isso ganha uma nova bandeira de luta, que é o que eu tento trazer aqui quando eu penso no Mestre Joelson e no Cacique Babau, que é o que existe para além da universidade, e pensando no que a gente pensa enquanto uma ciência socialista, uma ciência revolucionária, uma ciência dos povos, que não é necessariamente a forma de pensar do jeito acadêmico. E eu não falo nem do que a gente consegue discutir dentro desses limites, nem só sobre o nível do que a gente vai chamar de epistemologia, de colocar nossa epistemologia dentro da academia, mas realmente de uma nova epistemologia ou de uma outra epistemologia que rompe com qualquer ideia de ciência que existe da forma que a universidade coloca. Né? E eu acho importante colocar isso no momento em que diversas universidades entram em greve e que a gente está vendo a polícia sendo jogada contra estudantes e funcionários. Né? Esse é um pouco do nível do bagulho. Essa discussão iniciou-se no Rio Grande do Sul e deu origem depois à primeira turma de magistério do MST, iniciada em janeiro de 90, no município de Braga, em parceria com a Fundação do Desenvolvimento, Educação e Pesquisa na região Celeiro, que é a Fundep, uma entidade criada pelos movimentos populares para atender demandas desse tipo. A partir dessa iniciativa, a discussão sobre a escola diferente passaria a ter um espaço sistemático e necessariamente entrelaçado com o processo de formação de educadoras e educadores do MST. Chama a atenção para dois detalhes que me parecem muito importantes nessa história. O primeiro, ao ter que se preocupar também com a escolarização dos professores e das professoras sem terra, o MST, já nesse primeiro momento, acabou definindo que sua luta nesse campo não ficaria restrita às escolas de primeira a quarta séries, mas sim acompanharia o próprio avanço da trajetória das famílias sem terra, o que não parou mais de fazer até hoje, né? E aí a gente lembra das uniões, né, com o PUC, com a UNB, enfim, por aí vai, até a TEIA, a TEIA e o MST tem lá na Bahia, né, uma articulação com os povos indígenas também lá. A gente tem agora a primeira universidade do MST, enfim, são alguns elementos. O segundo se refere à matriz originária desse começo de reflexão pedagógica sobre as escolas, que foi a experiência de educação nas crianças nos acampamentos. Naquela situação extraordinária, não parecia difícil aceitar que o processo de ensino e aprendizagem fosse diferente daquele usualmente desenvolvido nas escolas oficiais e que a referência de organização curricular fosse a própria vivência das crianças e de suas famílias e o desafio de seu enraizamento nessa nova coletividade. Para os professores que iniciaram sua trajetória com essa experiência, também parecia fácil compreender o sentido da diferença que então se passava a exigir no assentamento, embora fossem inevitáveis alguns conflitos com a representação anterior que traziam da escola de verdade, elas próprias e a maioria das famílias sem terra. Em muitos casos, a primeira preocupação de que a luta entrasse na escola foi cedendo lugar a uma visão mais tradicional. Nossos filhos têm que aprender o que as outras escolas ensinam,
porque senão vão se prejudicar quando tiverem que estudar lá fora. Era, na verdade, uma contradição com a qual tinha que conviver e convivem até hoje. Ou seja, queriam e não queriam a sua escola. Por isso, não deixavam de se emocionar quando, por exemplo, eram chamados na escola de seus filhos para contar a história do assentamento. E isso era considerado como aula de verdade. Foram questões como essas que os participantes daquele primeiro encontro nacional de professores em 87 levaram na sua bagagem. Sentiram que, se ficassem discutindo apenas o âmbito da relação escola e comunidade, e contando apenas com sua própria força de articulação, não avançariam tanto quanto sua intuição pedagógica lhes dizia que seria possível avançar, trabalhando nessa realidade. Era preciso que o movimento tomasse uma posição coletiva sobre as questões levantadas, incluindo os novos personagens que entravam em cena, em sua organicidade e em seu projeto. Família, a gente, infelizmente, para o episódio por aqui, antes de entrar no segundo momento, mas já entendendo um pouco das questões que efetivamente permeiam o que dá origem a esse livro, né? E agora eu acho que a gente está efetivamente na metade do livro, um pouco depois da metade, inclusive, que é quando ela começa a entrar na discussão sobre pedagogia e escola. Você já vê que tem certos movimentos que eu hoje já faço, que ela já começava a fazer nessa época. E eu não me recordo agora, mas, assim, em certo limite, é sobre isso que ela está falando. Ela vai desenvolver sobre isso, que eu questiono, no decorrer do livro, tá? Espero muito que vocês tenham curtido. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, apoiar financeiramente o projeto. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Um grande beijo. Tchau!